ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Você conhece bem a história dos chamados 70 anos do cativeiro babilônico. 70 anos pelo qual, passados mesmos, Javé, ele traria o seu povo de volta à sua terra. Voltaria a declarar que eles seriam o seu povo e reuniria eles de todas as nações, o antigo povo de Israel. Nós leremos o texto do profeta Jeremias que fala esta profecia. Leremos todos os versículos, mas já vou lhe adiantar que esta profecia, ela tem um paralelo na literatura do Antigo Oriente Próximo. Paralelo este conhecido pelos acadêmicos e até mesmo os chamados 70 anos são profetizados, não por Jeremias, não por Yudhe-Vavhe, mas por Marduk. Exatamente isso, o Deus Marduk. Você já está vendo desde o início do vídeo as referências bibliográficas que eu me utilizei para elaborar este pequeno estudo para trazer conhecimento para vocês aqui no canal. Aliás, agora você está vendo a exata página do livro em que contém a tradução da inscrição do rei Esarhaddon. Quando transliterado para o português, o nome do rei assírio fica Assaradão. Mas que inscrição é esta? As inscrições reais do rei Esarhaddon são um conjunto de textos escritos em acadiano, a língua oficial da Assíria, que descrevem as campanhas militares, conquistas e realizações do rei. Elas foram escritas em uma variedade de materiais, incluindo pedra, argila, metal e até mesmo tecido. As inscrições são uma fonte valiosa de informações sobre a história da Assíria e do Oriente Médio na Antiguidade. As inscrições são escritas em um estilo formal e pomposo. São repletas de linguagem poética e retórica. Esarhaddon, ou Assaradão, em português, foi rei do Império Neo-Assírio, desde a morte de seu pai, Senaqueribe, em 681, até a sua própria morte, em 669, antes da Era Comum, antes de Cristo. Ele é um rei famoso e conhecido na antiguidade por ter conquistado o Egito em 671 antes da Era Comum, antes de Cristo. Ele também foi o rei que reconstruiu Babilônia, que havia sido destruída por seu pai. Nós leremos o livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, versículos 10 ao 14, também leremos um trecho de uma inscrição de Esarhaddon e depois leremos o trecho da obra do historiador italiano Mario Liverani. Veremos a sua explicação e, de acordo com o nosso estudo, eu farei alguns comentários. Então, primeiro, vamos à leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Está na tela para você agora. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão
quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar onde os deportei, diz o Senhor. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículos 10 ao 14. Eu vou ler apenas o trecho específico que fala dos 70 anos, mas a referência bibliográfica já foi apresentada no vídeo. Você pode adquirir as mesmas pela internet e ler toda a inscrição, literalmente ler toda a inscrição, inclusive o contexto. Vamos ler o exato trecho traduzido para o português. Com o passar do tempo, o coração do grande Senhor, o Deus Marduk, foi acalmado e reconciliou-se com a terra que havia punido. Terra esta, Babilônia. Com o passar dos 70 anos. Aí o texto está um pouco fragmentado. Ele, o Deus Marduk, escreveu. 11 anos, teve pena e disse, Arulap, ou Arulap. Você pode ler inteiramente a transcrição. Fique à vontade. Todas as linhas. Você verá que houve uma punição para a Babilônia e agora, pela bênção de Marduk, ele se reconcilia com o seu povo e irá reconstruir a sua cidade e o seu templo. Você já ouviu isso em algum outro texto religioso? Narrativas e narrativas. Vamos então agora à obra do historiador italiano Mario Liverani, onde ele vai explicar. Ele vai falar do cativeiro bíblico, ele também vai falar dos 70 anos que está na inscrição assíria em relação a Marduk, em relação à cidade de Babilônia. Vamos à leitura e eu vou fazendo alguns comentários. O exílio Golá, vivido num clima de resignação misturado com esperança, não durou para sempre. Jeremias inicialmente exortou os exilados a se integrarem no novo ambiente e a começarem uma nova vida com uma atitude positiva, dispensando a vã esperança de que uma atitude mais aberta aos babilônios, provavelmente notada na ascensão de Marduk, poderia levar à restituição dos móveis do templo. Jeremias capítulo 27, versos 16 a 17. Uma coisa também que me deixa muito assustado, que eu já fiz vídeos aqui no canal mostrando dentro do próprio livro do profeta Jeremias, capítulos 27, 28 e 29, especificamente o 27 e o 29, é que é de assustar a ver que a redação do escriba, claro, não estamos falando de Jeremias, são vários Jeremias, vários Baruques, vários escribas que vão tomando essa posição na tradição e fazendo a redação do texto. Porque, ora, Babilônia é abençoada. Isso está no livro do profeta Jeremias. Eu fiz o vídeo aqui abrindo o texto. Babilônia é lugar de plantar e colher. Babilônia é a cidade que Iavé abençoou. Nabucodonosor é chamado de meu servo. Exatamente isso. E lembrando, Nabucodonosor nunca foi servo de Yud-Re-Vav-Re. Ele era servo de Marduk. E por que você pode afirmar isso? Porque o próprio Nabucodonosor deixou isso registrado em inscrições. Ele era servo de Marduk. Babilônia é abençoada por Yud-Re-Vav-Re, a ponto de no texto do profeta Jeremias está escrito que eles que estavam em cativeiro, o povo de Judá, de Jerusalém, eles deveriam dar suas filhas em casamento e deveriam também, assim, tomar filhas em casamento, multiplicar em Babilônia, plantar e colher. E no mesmo livro do profeta Jeremias, você vê que é uma confusão danada, que fala que a terra de Babilônia está sendo abençoada, também fala que a terra será destruída, blá, 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 etc e tal. Só se você estiver dentro de uma alienação religiosa muito grande, para você não conseguir perceber
as diversas camadas de redação em que o texto foi submetido. Vamos continuar aqui a leitura da obra do historiador Mario Liverani. Finalmente, ele profetizou um período de 70 anos. Jeremias capítulos 25, 11 e 12, Jeremias 29, versículo 10. Não para a duração do exílio, mas para a dinastia caldeia. Olha o que Mário Liverani está dizendo. Ele provavelmente pronunciou esta profecia quando o colapso iminente do Império Babilônico era universalmente esperado. Os 70 anos se encaixavam perfeitamente entre 609, o colapso da Assíria, e 539, a conquista da Babilônia por Ciro, ou seja, é uma pós-fecia. Não é uma profecia in loco, não é uma profecia do momento em que tudo está acontecendo. Não é uma profecia em tempo presente, é uma profecia pós-acontecimentos. Pós-acontecimentos. Vamos lá. O ciclo de 70 anos da ira de Yahweh contra o seu povo é um motivo já usado para descrever a ira de Marduk contra a sua cidade de Babilônia nas inscrições de Esarhaddon. Exatamente um trecho que eu mostrei para vocês. E como eu falei, leiam toda a inscrição. Vejam o contexto. Leiam toda a inscrição. Veja com os seus próprios olhos que esse tipo de construção já existia. E Marduk teve alguma ira contra a Babilônia? Não! Estes eram os reis, a classe dominante. O vencedor escreve a história, meu amigo. A história é dos vencedores, a história é da elite, a história é de quem tem o poder na mão. Quem tem o poder e a caneta faz a história, escreve a história e até reescreve a história. Mortos não têm como voltar para escrever a sua própria história. Ou seja, não tinha Yahvé e nem Marduk com ira de cidade alguma. Eram apenas governantes, reis, brigando por poder imperial, poder da monarquia, para ter a coroa de diversos reinos, para comandar diversos povos. Vamos continuar aqui no estudo, vamos continuar lendo a obra do professor Mario Liverani. É o período de tempo necessário para assegurar uma substituição geracional completa dos responsáveis pelos atos que causaram a ira divina por parte de seus descendentes inocentes. Segundo Jeremias, capítulos 50 e 51, a queda de Babilônia, visto como uma espécie de repetição da queda de Nínive e da Assíria, será causada, como sempre, por hordas bárbaras do norte. Jeremias, capítulo 50, versículos 41 ao 43. Isso seria por volta de 580, 570 antes da Era Comum, identificado com a confederação de tribos montanhosas sob a liderança dos Medos. Jeremias capítulo 51, versículos 11 e 27. Esta identificação foi posteriormente relida e parcialmente reescrita. Olha o que o professor Mario Liverani está dizendo para nós. Esta identificação foi posteriormente relida e parcialmente reescrita, com referências aos persas sob Ciro. De qualquer forma, a Babilônia é derrubada da mesma maneira que causou a destruição de muitos outros povos, e de Judá em particular, embora, na verdade, Ciro não tenha destruído cidade nem derrubado Marduk. Ou seja, Ciro não destruiu Babilônia, nem tirou Marduk como deus principal. Mas tem um problema. Jeremias tinha anunciado isso. Presta atenção. Jeremias, livro do profeta Jeremias, 51, versículo 58. Assim diz o Senhor dos Exércitos: a ampla muralha da Babilônia será nivelada ao solo, e seus altos portões serão queimados com fogo. Os povos se esgotam por nada, e as nações só se cansam pelo fogo. Jeremias,
capítulo 51, verso 58. Só tem uma questão: não aconteceu. Exatamente isso. Não reclama comigo, estou apenas passando o conteúdo. A intenção do canal Verdades Ocultas da Bíblia não é descredibilizar a Bíblia, não é fazer com que A, B ou C deixe de crer na Bíblia. É apenas um canal de estudos exegéticos, arqueológicos, históricos, ciência da religião comparada e etc. Crítica textual e por aí vai. Nós estamos estudando. Não estamos aqui falando de questões de fé ou crença. Também Deutero Isaías viu na queda de Babilônia um sinal seguro do cumprimento da ira divina e, portanto, atribuiu a Ciro papel de salvador, escrevendo ao mesmo tempo que os acontecimentos. Ele sabia muito bem que os tempos haviam mudado desde o antigo paradigma. Babilônia não seria destruída como Nínive. E Ciro não era um destruidor furioso, mas um rei legítimo enviado por Iavé. É brincadeira isso, né? Em uma missão milagrosamente pacífica. Eu já fiz diversos vídeos sobre Ciro aqui no canal. Já mostrei os paralelos do cilindro de Ciro, até mesmo com o livro do profeta Isaías, livro das crônicas dos reis de Israel, até paralelos aqui, ó. Isaías capítulo 45. Mostrei também paralelos com o cilindro de Ciro. Vamos ler Isaías capítulo 45, versículos 1 a 3. Como está na obra do professor Mário Liverani. Assim diz o Senhor ao seu ungido Ciro, cuja mão direita eu agarrei, para subjugar as nações diante dele e despojar os reis de suas vestes, abrir portas diante dele, e os portões não serão fechados. Eu irei antes de você e nivelarei as montanhas, quebrarei em pedaços as portas de bronze e cortarei as barras de ferro. Eu te darei os tesouros das trevas ou da escuridão, depende da tradução, e as riquezas escondidas em lugares secretos, para que saibas que sou eu, o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Isso aqui é propaganda, eu já mostrei. Aí quer dizer, em Jeremias, Nabucodonosor, Iavé chama de meu servo, agora Ciro também chama de meu servo. É propaganda, gente, é propaganda, a elite tentando ali se safar das dominações estrangeiras de maneira a não serem oprimidos, mas a terem uma convivência pacífica, pagando os tributos, pagando os impostos. Esta é a realidade, esta é a verdade. Ou seja, meus amigos, esta profecia de 70 anos em cativeiro não é uma profecia real, não é uma ocorrência histórica. Temos paralelos mediante a cultura material do Antigo Oriente Próximo, as inscrições reais de Esarhaddon, que foi um rei imperador assírio. Temos muitas evidências de que esta questão não passa de uma narrativa bíblica, uma construção simbólica, uma construção com objetivos claros para a descrição bíblica, e não é um fato histórico. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, está tudo certo. Que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm.